que é a depressão? Bom, a depressão é uma doença clínica, né, que precisa ser diagnosticada por um profissional da medicina, que no caso é o psiquiatra, né? Ela é uma doença que ela pode, após ser diagnosticada, né, com por exemplo, uma tristeza muito profunda, constante, além de outros sintomas, né, como perda de peso, como falta de concentração, uma tristeza sem um motivo aparente, perda do sono, alterações até mesmo da libido. Tem vários sintomas que podem estar associados com ela. Quando a pessoa fica nesse estado por mais de 2 semanas, já indo a um psiquiatra profissional que vai realmente fazer esse diagnóstico, essa pessoa então é caracterizada como uma depressão. Muitas pessoas, elas perguntam se ela tem fator hereditário, né? Isso é muito comum as pessoas perguntarem. Veja bem, o fator hereditário, ele é uma predisposição, tá, para depressão. Mas já foi provado que muitas pessoas que têm essa predisposição genética, que é uma disfunção bioquímica do cérebro, não necessariamente desenvolvem a depressão. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Bom, a tristeza, ela normalmente fica um motivo mais aparente, né? A pessoa pode estar, por exemplo, num processo de luto, esse pode ser ela pode estar esses acontecimentos do dia a dia, perda de um emprego, um desentendimento com um grande amigo, como chama, a separação de um grande amor. Então, assim, podem alguns eventos, né, estresse no trabalho ou na vida pessoal, podem levar a pessoa a ter uma tristeza. No caso da depressão, é uma tristeza sem um motivo aparente para a pessoa, né? Embora existam alguns acontecimentos que podem predispor a pessoa a apresentar a depressão, nesse caso não tem um motivo assim como que a gente pode chamar de um estopim, né, que levou a pessoa a desencadear. E é uma tristeza que ela perdura por muito tempo, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas a pessoa sem disposição, com aquela fadiga, com aquela falta de ânimo, afetando as suas atividades do dia a dia, que podem ser trabalho, relacionamento com outras pessoas, né, um afastamento do convívio social, né, uma autoestima muito baixa da pessoa, né, muita culpa, com um sentimento profundo de culpa, né? Porque se você está caracterizando algo que possa justificar aquilo, então essa que é a grande diferença, é a intensidade, o fato de não ter esse motivo, né, aparente para caracterizar, e o tempo, né, quando é de tempo e outros fatores, outros sintomas associados que vão diferenciar a tristeza da depressão. Quais são os tipos de depressão? O tipo, na verdade, o que a gente diz é o seguinte: existem os quadros depressivos mais leves. Alguns desses mais leves pode o psiquiatra nem tratar com medicamento, né, que a gente fala de tratamento medicamentoso, que são os antidepressivos. Existe o médio e o médio ou moderado, muitas vezes as pessoas falam mais para moderado, e o grave, o muito intenso, que normalmente, além da psicoterapia, né, a pessoa também passa por esses tratamentos com medicamentos, né? A atividade física, salientar em muitos casos tem se visto que associar psicoterapia com medicamentos e atividade física tem trazido um ganho para o tratamento das pessoas com quadros de depressão. O que pode causar a depressão? Além da questão genética, né, embora nem todas as pessoas apresentam o fato de ter a genética apresentam depressão ao longo da sua vida, essa disfunção bioquímica do cérebro já é algo que pode levar a pessoa. Também a pessoa estar em constante quadros de estresse, né? Ter muitos eventos de estresse na vida, né? Ter passado por traumas que podem ser desde a infância até a vida adulta,
né? Disfunções hormonais também, por isso a mulher também está mais predisposta a ter depressão do que o homem, porque a mulher, em função dos ciclos, né, ela tem mais oscilações hormonais, então ela também é mais predisposta, tem maior número de mulheres com depressão do que homens, né? Mas normalmente é isso, né? São perdas, muitos eventos de perda, muitos traumas, a própria genética, né? A pessoa ter passado por muitos acontecimentos assim, ele pode realmente levar um quadro de ansiedade. A ansiedade também já foi provada que um quadro de uma ansiedade mais patológica, né, que foi a TAG, a gente até falou sobre isso, sobre o transtorno de ansiedade, ele pode evoluir. Já foi provado que 24% dos casos de ansiedade elevada, elas acabam, né, levando à depressão. A depressão é uma doença hereditária? Ela não pode dizer que ela tem como único fator que propicia a pessoa a ter, né, que leva a pessoa a ter, a genética. Tanto que muitas pessoas que têm essa disfunção, né, bioquímica do cérebro, não apresentam depressão ao longo da sua vida. Então, você não pode dizer que ela é. Normalmente estão associados vários fatores para que a pessoa tenha isso. Então, que é a hereditariedade e outros fatores, né? Luto, perdas, traumas, ter passado por estresse prolongado, né, por muitos eventos que levaram a pessoa a ter muita tristeza. Também alguns perfis de comportamento, pessoas que são mais antissociais também estão mais predispostas, né, pessoas mais introspectivas, né, também podem acabar, essas questões hormonais, né, muita disfunção hormonais. Algumas pessoas falam até que o hipotireoidismo pode levar também, né? Então, são vários. Quais são os primeiros sintomas de um quadro depressivo? Para você caracterizar a depressão, eles falam que tem que haver de 4 a 5 sintomas juntos, né, desses sintomas que eu vou citar agora, para que você diga então que isso já não é apenas um momento de tristeza por algum motivo, e sim um quadro depressivo, que são a perda do sono, alteração do peso, que pode ser para adquirir mais peso ou diminuir o peso, né, alteração da libido, uma culpa, uma baixa autoestima, uma tristeza muito profunda por um longo período de tempo, sem um motivo aparente. Então, quando você associa de 4 a 5 sintomas desses, então você já pode dizer que essa pessoa está com um quadro depressivo. Há também afastamento, né? Afastamento das atividades que ela faz no dia a dia, não sentir prazer em fazer a maior parte das atividades que antes ela fazia com alegria, com entusiasmo, com motivação, ela deixa de fazer. Então, muitas das pessoas com depressão são afastadas do trabalho, são afastadas porque elas não têm ânimo, elas não têm vontade. Existe relação entre depressão e ansiedade? Existe no seguinte fato, eles perceberam nos estudos que muitas pessoas que têm uma ansiedade mais alterada, né, já quase um transtorno aí de ansiedade, ela pode levar a um quadro de depressão. Em 24% dos casos que a pessoa tem uma ansiedade, e principalmente se ela não for tratada, tá? Esse é também o ponto, porque se a pessoa tem uma TAG, né, transtorno de ansiedade, mas ela trata, daí ela não entra naqueles 24%. Mas quando não se trata a ansiedade, ela pode culminar, ela pode acabar evoluindo para uma depressão, sim. E o estresse também já foi provado que muitos fatores de estresse também podem, associados à ansiedade, podem potencializar ainda mais o surgimento da depressão. Como é feito o diagnóstico da depressão? O diagnóstico tem que ser feito por um médico, a especialidade é o médico psiquiátrico, tá ok?
que vai realmente verificar esses sintomas, né? Todos esses sintomas que a pessoa apresenta. Daí, a partir disso, ele vai então prescrever, ele vai verificar se é leve, se é mais moderada ou se já está num estado mais grave, e daí ele vai entrar com medicamentos. A maior parte desses medicamentos, né, chamados de antidepressivos, eles atuam nos níveis de serotonina do cérebro. A maioria, tá? Não todos, atuam dessa maneira, e daí eles demoram um pouco para fazer efeito no organismo, e a pessoa também é indicada para um psicólogo para começar um tratamento psicológico. Tá bom? Muitas vezes esses tratamentos têm que durar durante toda a vida, mas no mínimo que se fala é de 1 a 2 anos o tratamento, o que não significa que não podem voltar casos, né, outros momentos de depressão na vida da pessoa. E tem pessoas que, dependendo do nível, às vezes é um tratamento para a vida toda. Quais são os grupos e fatores de risco para a depressão? Bom, as pessoas que passaram mesmo por eventos muito traumáticos, desde a infância até a vida adulta, o próprio, como que chama, disfunções hormonais, as mulheres, né, estão mais nesse grupo de risco, pessoas que têm essa questão genética também, né, que também estão mais predispostas, né? E a pessoa passar por um estresse, durante longos períodos de estresse, são todos fatores que podem propiciar uma pessoa com menos convivência social, que vive uma vida mais isolada, né? Todos esses podem ser fatores. Como funciona o tratamento da depressão? O tratamento, ele realmente, dependendo do nível, né, que a pessoa está, do tipo de depressão, ela vai ter um tratamento com medicamentos e ela vai ter a psicoterapia. E em muitos casos tem se visto também que associar com atividades físicas que a pessoa goste, que consiga também praticar em função do biotipo, em função da condição que ela está física, também faz bastante efeito nesse tratamento. É possível prevenir a depressão? Muitas vezes fica difícil você falar em prevenir, né? O que a gente diz para as pessoas é para que as pessoas façam coisas que têm muito a ver com o propósito de vida delas, né? Que tenham muito a ver, que causam felicidade, né? Convivência com outras pessoas, que tenham atividades tanto no trabalho quanto fora do trabalho, coisas que deixam ela em bem-estar, né? Se a pessoa percebeu também que ela tem uma dificuldade, por exemplo, de lidar com luto, por exemplo, se ela tem uma dificuldade maior de lidar com perdas, então ela também já procurar um tratamento com um psicólogo para que ajude ela já a lidar com essas questões, porque isso vai blindar um pouquinho, vamos dizer assim, ela, para que em próximos eventos ela acabe levando ela à depressão. Então, assim, tentar viver uma vida mais equilibrada, né? Mais harmoniosa consigo mesmo e com outras pessoas, fazendo as coisas que gosta, né? Se ela sabe que na família, por exemplo, também já existe, né, casos de depressão que pode ser também, eu não citei, estou citando agora, que também podem levar a pessoa também pode ser um fator de risco, né, já ter esses eventos na família, já ter pessoas com depressão na família, ela também já procurar uma ajuda, já fazer exame, já procurar um psiquiátrica, já verificar se tem algo a mais que ela possa fazer ali que possa realmente ajudar a não levar esse quadro depressivo. Como está o cenário atual de pessoas com depressão? É um pouco assustador, né? Nós temos 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. E o que tem assustado muitas pessoas é que, assim, já começa a aparecer quadros depressivos na adolescência. Então, que não era tão comum no passado, né? Se via esses quadros aí mais numa idade mais jovem, adulta. E ele tem aumentado nessa população, nesse grupo,
né, de jovens e adolescentes. 350 milhões, a gente está falando de um número bastante elevado, né? Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. A depressão tem cura? O que a gente diz, não fala em cura, tá? O que a maior parte dos psicólogos, psiquiatras falam é que a depressão ela é algo que você precisa, assim, você pode minimizar muito os sintomas, quase que desaparecerem, tá? Os sintomas, mas você não fala em cura com relação assim, à palavra cura. Você diz que você consegue controlar e a pessoa ter uma vida normal, usando os medicamentos, fazendo psicoterapia, voltando a trabalhar, voltando a fazer as coisas que ela fazia antes, tendo as questões de sono, tudo controlado, as questões de peso, ela leva uma vida normal, né? O que é muito importante ressaltar aqui é o seguinte, muitas pessoas, claro que cheias de boa vontade, né? Às vezes de ajudar outra pessoa, mas, no entanto, não ajudam, elas podem até mesmo piorar o quadro de uma pessoa. O que acontece? Você vai conversar com um amigo, com um familiar, e ela diz assim, você está exagerando. Isso é terrível, porque a pessoa já tem baixa autoestima. Daí o que ela diz? Está exagerando. O que remete a ela? Bom, então, eu é que não sei lidar. Ela está dizendo lá, então, eu que não sei lidar, eu que não sei, não estou sabendo o que fazer, né? Ou do tipo assim, não, você sai dessa, vamos lá, você sai dessa. E daí a pessoa não procura uma ajuda, porque ela acha que ela vai fazer. Ou a pessoa que não é empática também, porque ela... quando uma pessoa diz para você que ela está com um problema, né, e você diz assim, eu já passei por isso, vai passar. Você está descaracterizando, você está comparando o seu jeito de enfrentar as coisas da vida ao jeito da outra pessoa enfrentar. E as pessoas são diferentes e essas diferenças precisam ser respeitadas. Quando você diz para o outro, eu já passei por isso, vai passar, você está descaracterizando, você não está sendo empático, você não está se colocando no lugar do outro. Você está dizendo que é uma coisa banal, uma coisa, né? Então, isso é uma coisa importante, observar a frequência, por quanto tempo esses sintomas estão acontecendo e ajudar a pessoa ao contrário, em vez de fazer essas frases que eu mencionei aqui e falar para a pessoa, olha, o que você acha de passar pelo médico, né? Eu já vi pessoas que passaram, que depois, nossa, conseguiram ficar melhor, vamos lá, eu posso ir com você, o que você acha disso? Vamos procurar um bom profissional, né? Então, ela é uma doença como qualquer, as pessoas vão passar por tratamentos e vão conseguir ter uma vida, desde que seguindo todas as indicações aí, tanto do psicoterapeuta, de um psicólogo, quanto também do médico.